Olá, eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui para vos dar as boas-vindas ao Feliz Idade. O que é o Feliz Idade? Então, é uma série que faz parte do projeto Mais Idade Mais. O que nós vamos fazer é bom, é celebrar as pessoas que nos inspiram nesta etapa da vida a viver melhor e a viver com mais energia e com feliz idade. Maria de Belém é a nossa convidada de hoje. Estou aqui a olhar para si, a admirá-la. Foi ministra, foi deputada, oh meu Deus, tanta coisa. Foi candidata às presidenciais, uma vida sempre com uma voz ativa na parte social, nas causas. E isto é um passado, porque hoje em dia continua a ser a mesma coisa. É de uma forma diferente, mas é porque continua a ser a mesma voz ativa, falando muito da mulher, da saúde da mulher, por exemplo. Eu lhe ia perguntar, já vinha a olhar para as nossas idades são tão próximas, se a Maria de Belém concorda que é importante manter-nos empenhados e envolvidos naquilo que acreditamos para termos um envelhecimento ativo e também para termos aquele propósito para a nossa vida. Pois eu tenho que concordar com a evidência científica, não é? Não só pela análise do que se passa comigo, como é evidente, mas por aquilo que são os estudos feitos até porque o envelhecimento da população, não é? A evolução da nossa demografia no sentido do envelhecimento, que é uma conquista da saúde, e que é uma conquista social e económica importantíssima, dizem isso mesmo, não é? Portanto, a importância da atividade, não apenas da atividade intelectual, mas também da atividade física, que é uma coisa que às vezes é esquecida, mas que é fundamental. E cada vez mais se descobre a importância da atividade física como preventiva das doenças que mais nos atormentam. Mas E todas transversalmente. advoga isso ou pratica isso? Olhando para si, também. Advogo e pratico na medida do possível. Sim. É evidente que uma pessoa que tem digamos, muito trabalho de preparação de coisas, como é o meu caso, não é? Eu não posso chegar a um sítio e não estar documentada relativamente ao que vou dizer e, portanto, tenho que estudar muito, tenho que estar permanentemente atualizada e isso retira espaço e tempo para, sei lá, fazer ginástica, que eu gosto muito, mas não consigo ter essas rotinas. Faço o possível por manter o número mínimo de passos por dia, não é? E andar Isso a já é pé. muito, é bastante bom, não é? E andar a pé o mais possível, porque é bom, porque é importante, mas, na verdade, está mais do que demonstrado que isso é absolutamente essencial. O continuar a fazer coisas, o continuar também, digamos, com funções relevantes do ponto de vista daquilo que é o resultado que se faz, também é fundamental. Acredita que está a viver uma segunda parte da sua vida? Eu estou, na verdade, estou a Não, falar eu de não si, mas estou a estou a falar de viver uma mim. segunda, eu estou a viver uma primeira, uma segunda, uma terceira, porque eu continuo a fazer aquilo que fazia a partir do momento em que tive razão e consciência, não é? Gosto de aprender, Sim. continuo a E aprender. também concorda que a curiosidade, eu acho que o não Sim, aprender a curiosidade também é uma forma de nos mantermos alerta, vivos, muito bem, muito melhor da cabeça. As pessoas que se entregam muito acabam por. e não é só isso, é pensar no positivo Sim. que o futuro nos pode trazer, sobretudo em áreas onde nós hoje estamos, obviamente, com uma evolução do conhecimento, das possibilidades, das tecnologias, que são perigosas, mas têm ao mesmo tempo também um aspecto altamente positivo que é preciso enfatizar e que é preciso sublinhar. Eu acho que o nosso propósito de vida deverá ser procurar fazer o bem, não é? Portanto, é através dessas causas que Mas nós o fazemos. a Maria Belém esteve sempre ligada à saúde, acho que falou sempre muito Estive sobre a sempre muito saúde, não só a ligada. saúde da mulher, mas à saúde Sim, no sim. geral. Como é que vê agora este nosso sistema de saúde? Acha que estaremos preparados para responder às necessidades de uma sociedade e de um país que está cada vez a envelhecer mais, não é? Nós, todos os sistemas de saúde em todo o mundo e os sistemas, sobretudo de base universal, como é o nosso, estão a atravessar dificuldades. Estão a atravessar dificuldades porque realmente mais idade sem ter a vida adequada à prevenção é um conjunto e uma pressão sobre os sistemas de saúde enorme.
Por outro lado, mais gente com mais idade e com mais doenças também é uma pressão enorme sobre os serviços de Somos saúde. persistentes agora, Não é mais verdade? persistentes. E uma pressão grande e, portanto, estamos com um problema global a nível dos recursos humanos da saúde. E, por outro lado, a inovação é também um desafio brutal, porque cada vez temos mais possibilidades de curar o que antes era fatal, mas isso também é muito caro e, portanto, digamos que as pressões são de variadíssimas áreas. Nós temos esse grande desafio, sobretudo nestas épocas, são épocas de transição, em que acabamos por ter duas coisas um bocadinho contraditórias, que é, por um lado, essa possibilidade, mas por outro, todo um conjunto de marcas que trazemos connosco de vidas que foram muito diferentes. E em Portugal, então, isso nota-se muito, não é? Nós temos as chamadas determinantes sociais que nos impedem de viver esses anos de vida com saúde, ou mais anos de vida a partir dos 65 anos com saúde. Portanto, temos que viver fazer muitos anos esforços. é bom, mas viver muitos anos com saúde e com qualidade de vida, isso é o essencial. É o essencial. E daí, se falar tanto no envelhecimento ativo, que é uma forma de viver até com felicidade, também que não se liga muito aos mais velhos, a imagem de ser feliz e termos felicidade no nosso dia-a-dia. Mas muito deixe-me importante. falar sobre a saúde da mulher especificamente. Sim, sim. Porquê? Porque quando nós pensamos em saúde da mulher, pensamos muito na saúde sexual e reprodutiva. As mulheres são mães e, portanto, todo o esforço da maternidade, todas essas conjunturas, a nossa própria biologia orientada para esse caminho, é evidente que é isso que as pessoas pensam, mas tem que pensar em outras coisas, porque aquilo que me preocupa hoje em dia na saúde da mulher é uma marca grande da desigualdade entre homens e mulheres, porque como o modelo de ensino médico, o modelo de investigação em saúde foi sempre um modelo antropocêntrico, as mulheres estavam de fora, nós não temos o mesmo empenho, o mesmo investimento na investigação sobre as doenças que afetam principalmente as mulheres, o que leva a que as mulheres, na sua idade ativa, sejam muito menos produtivas do que podiam ser. Só para dizer que há um desperdício enorme, mesmo do ponto de vista económico, não se investir no melhor conhecimento das doenças que afetam as mulheres, especialmente para além da saúde reprodutiva, como sejam, digamos, as doenças autoimunes, a questão das doenças neurodegenerativas, todo um conjunto de doenças que realmente se percebe, as musculoesqueléticas também, que se sabe que têm uma incidência muito maior relativamente às mulheres e uma incidência que as impede de ser tão produtivas quanto poderiam ser para a sociedade. Portanto, é uma causa muito moderna, muito atual e à qual eu me dedico com todo o interesse também e todo o empenho. Se nós pensarmos que nem sequer dão muita atenção, isso não é uma doença, mas é uma época da nossa vida, nem sequer dá muita atenção aos sofrimentos da menopausa, já dizemos tudo, não é? Que era uma coisa... Essa é uma delas, mas se tiver-se olhar, por exemplo, para a enxaqueca, que é uma doença que afeta muito mais as mulheres do que os homens e que é uma doença relativamente à qual agora começa a haver algumas abordagens, mas estamos muito longe de saber as razões, de identificarmos mecanismos para as controlar e é uma doença altamente limitante e, portanto, que sai muito cara. Acaba por ser muito cara à sociedade. Quando falou das mulheres serem encaradas mais como mães, não é? Como o pilar da família, fiquei a pensar que com uma carreira tão pública e tão forte na política, como é que consigo considerar, isso é uma pergunta que já lhe devem ter feito 1000 vezes, como é que consigo considerar a família, a sua vida pessoal, não é? Sempre disse que não era um exemplo, não é? Primeiro, tenho um ambiente familiar que é propício a que as mulheres sejam ativas, intervenientes e capazes. Também, se não fosse de outra maneira, não haveria, não é? E também sente que o quão importante é a família nesta fase é fundamental, é o nosso esteio, é o nosso esteio para o nosso equilíbrio. Na vida inteira, mas na fase de envelhecimento também. Sim, mas é o nosso equilíbrio emocional, é fundamental, não é? As pessoas podem ter problemas
que decorrem realmente dessa falta de apoio, de tranquilidade, de bem-estar, de segurança que uma família equilibrada nos proporciona. Eu tive essa coisa fantástica de o poder ter. Que bom, que bom. Bem, eu sei que é o idadismo, que é uma palavra que sequer muita gente não sabe o que é que quer dizer, que é um preconceito contra as pessoas mais velhas, vamos chamar assim, resumindo, eu sei que é um assunto que a afeta e que é difícil, como é que se porta, a maneira como as pessoas Eu acho, encaram, porque exatamente. sofre-se desse preconceito muito em Portugal, é preciso passar por isso para perceber que... As pessoas novas julgam que são fantásticas e são muito fantásticas, mas as outras não são lixo. Portanto, há aqui uma noção que se deve ter muito racional disso, mesmo racional, não é afetivo, é também racional. Parece que as pessoas serem educadas, corretas, delicadas, que é uma coisa fora de moda, e não é. As Sim, regras de boa lá está, o educação. respeito pelos mais velhos, que é uma coisa que deveria vir, Exatamente. em algumas culturas assim As regras de boa educação não existe já. fizeram-se para que nós pudéssemos conviver pacificamente uns com os outros. E há uma determinada hierarquia, é que realmente uma criança é diferente de uma pessoa mais velha. Uma criança tem que ser protegida, um mais velho pode ter que ser por razões várias, mas não quer dizer que tenha que o ser numa perspectiva infantilizadora, não é? É preciso que nós tenhamos a noção de que há todo um conjunto de equilíbrios que são necessários para que as sociedades sejam sociedades saudáveis, sociedades bem equilibradas, bem constituídas. Nós não fomos feitos para viver em agressividade. A agressividade é muito desagradável. Não quer dizer que nós sejamos sempre benevolentes com aquilo que não deve ser. Não, isso não devemos ser. Mas é muito desgastante é viver, muito desgastante viver em ambientes onde as pessoas estão sempre, digamos, em questões, em discussões, em braço de insultos. ferro, Isto medir forças, isso acontece, e acontece. como sabe, acontece muito. De tanta coisa que fez ao longo da sua vida e continua a fazer, há uma coisa que é o orgulho particularmente? Olha, eu digamos que tive uma coisa na vida que para mim foi muito interessante e ao mesmo tempo que me mostrou bem como nós internamente desperdiçamos muita coisa, que é o que foi o facto de ter sido eleita por unanimidade e à primeira volta Presidente da Assembleia Mundial de Saúde. Eu era na altura Ministra da Saúde. Estava a desenvolver um programa de reforma na saúde, de que depois uns anularam e outros vieram buscar depois muita coisa, e isso foi apreciado lá fora e aqui foi completamente desprezado. E nós somos especialistas nisso. Nós não temos dificuldades económicas por acaso. Nós temos dificuldades económicas enquanto povo e enquanto, digamos, país organizado, porque nós deitamos o que é bom pela janela fora. Não temos a capacidade de ver onde é que devem estar as discordâncias e onde é que devem estar as acordâncias, digamos assim. É uma belíssima palavra. Não é? Essa. Devemos realmente perceber que há momentos para discordarmos, sobretudo a discórdia que é criativa. A discórdia que me permite ver outros lados do problema. Por isso é que eu sempre trabalhei com gente de diversas áreas de pensamento, porque acho que aprendemos assim muito mais do que se for tudo monolítico. Se for monolítico, não abarcamos o conjunto das dimensões, das visões, dos ângulos de cada uma das questões e dos problemas. E muitas vezes aquilo que fazemos é por mera generosidade e vontade de ajudar, mas somos logo olhados com suspeição e a pensar, mas o que é que ela pensa que é? Já devia estar arquivada. Esta maneira que algumas pessoas têm de olhar para os outros mais velhos, como pessoas já não têm a dar nada a dar à sociedade, O que é que a é Maria errado. Belém quer dar ainda? Estávamos a falar para trás, vamos falar para a frente.
Olha, não é que eu queira dar muito, o problema a questão é que eu continuo a ser muito requisitada para muita coisa. Portanto, não sou eu que quero dar, são as pessoas que querem que eu dê. E eu acho que se querem que eu dê, sentem que eu tenho alguma coisa para dar e isso é muito positivo. É excelente. E alguma vez houve aquele momento em que olhou para o espelho, ou o que fosse, e que disse: Maria, estás a ficar velha? Eu estou sempre a ficar velha todos os dias. Aliás, Mas uma não coisa tens que na área da pensamentos saúde se aprende é que começamos a envelhecer, muito cedo. mesmo quando ainda estamos, digamos, antes de nascer. E, portanto, quer dizer, é um processo normal. O que é bom é envelhecer com a qualidade possível, de preferência não perder mais do que aquelas faculdades que a idade acaba por nos tirar. É um processo que é implacável, mas de qualquer das maneiras conservarmos o mais possível sem dar trabalho aos outros. Isso é que para mim é o meu maior desejo. Não gostaria de constituir um peso para ninguém e portanto, enquanto estiver bem, aliás, como diz a Declaração dos Direitos Humanos, não é? A Declaração Universal, enquanto tivermos razão e consciência, devemos agir uns para com os outros numa relação de fraternidade e isso eu sinto que tenho. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada também. Gostei muito. Foi um gosto partilhar convosco mais um episódio de Felicidade. Este é o espírito do projeto Mais Idade Mais. Mostrar que em qualquer idade podemos ter mais vida. Obrigada por estarem desse lado. Até à próxima.